Então, bom dia a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, segunda-feira, 22 de março, turma do horário AB Manhã. Vamos começar a falar agora sobre alguns elementos de máquina. Pessoal, o que são elementos de máquina? São elementos padronizados que nós utilizamos nas montagens, funcionamentos e composição de máquinas e equipamentos, a fim de dar estrutura, fixação. Cada um deles tem uma especificação, diversas aplicações e assim por diante. Nosso objetivo aqui, nessa disciplina, não é trabalhar o microfone aqui, só um instante. Pronto, voltando. No objetivo nosso nessa disciplina, vocês estão me escutando? Sim. Sim. Eu pus aqui para mim alterações de som. Vamos lá. Nessa disciplina, nosso objetivo não é trabalhar a especificação do elemento, tá? Isso vocês vão aprender lá em elementos de máquina, para quem for da mecânica, PP1 e PP2 para quem for da produção. Dentro dessa nossa disciplina, nós vamos trabalhar apenas o elemento, algumas características construtivas, a fim de detalhamento dentro do desenho técnico. Então, quando a gente fala de elementos de fixação, são diversos elementos, mas existe, logicamente, uma classificação conforme normativas, tá? Então, por que estudar elementos de fixação? Na engenharia é comum a necessidade de unir peças, de modo geral, né, como um todo, para realizar montagens, articulações, fixação de elementos. Entretanto, né, essas peças serem unidas exigem elementos específicos, conforme cada trabalho, cada aplicação. Então, algumas delas precisam ter algum certo de folga, outros precisam ter uma certa forma de união. Essa união pode ser uma união estanque ou não. O que é uma união estanque? Que não permita vazamento, né? Esses componentes de união são denominados elementos de fixação. Então, a união de peças é feita por elementos de fixação, podem ser classificados em dois tipos: elementos de fixação móvel e elementos de fixação permanente. Tanto os elementos móveis quanto os elementos permanentes, né, devem ser usados com muita responsabilidade, porque geralmente são os componentes mais frágeis da união. Uma coisa muito interessante, quando um equipamento quebra, uma peça quebra, rompe, por fadiga, por utilização, até mesmo por um colapso, quando a gente fala colapso é um acidente, geralmente o rompimento ele vem no ponto no elo mais fraco, e geralmente o elo mais fraco é o lugar de união. Por que o lugar de união ele é mais fraco? Por especificação errada? Não, por diversos fatores. Geralmente, quando você tem, por exemplo, a união de duas chapas, para você unir duas chapas, você precisa, se for uma união permanente, por exemplo, soldar alguma região entre elas. Geralmente, quando você trabalha com solda, você trabalha com termofusão. Você vai fundir um material adicionando um ao outro ali para fazer a união. Com isso, você tem a ZTA, que é a zona termicamente afetada, por exemplo. Esse calor ele pode gerar ali uma mudança das propriedades e fragilizar o material, seria uma das características. Professor, isso sempre acontece? Não, acontece quando a especificação do processo de soldagem sai de forma errada. E se eu fazer uma fixação por parafuso, que seria um elemento móvel? O parafuso, você faz furos na chapa, esses furos vão deixar aquela região um pouco mais vulnerável, né, em relação à sua originalidade de composição, e aí você vai colocar elementos entre eles para fazer a fixação. Elementos esses estarão sujeitos aqui ao cisalhamento e assim por diante. Então, quando você trabalha o elemento de fixação, é fundamental você ter conhecimento não só de cada componente, mas também do regime de trabalho que aquele sistema, seja máquina, equipamento, estará trabalhando.
E aí você vai escolher o elemento de fixação melhor, mais pertinente àquela aplicação, tá? Quando falamos de elemento de fixação permanente, né, são aqueles que promovem a união do conjunto de tal forma que não seja possível a desunião ou desmontagem, tá? Ah, mas quer dizer então que se eu fizer um cordão de solda aqui eu não consigo separar? Consegue, mas você vai ter que causar um dano ao elemento de união das peças, tá? Então, quando você fala que união permanente, por exemplo, nós colocamos dois exemplos aqui, ó, a solda, cordão de solda, né? E o rebite. Quando você utiliza esses elementos, o modelo de união deles é permanente. Você pode desmontar? Pode, mas quando você desmonta, você danifica o elemento. Consequentemente, ele não pode ser reaproveitado. Já quando você fala de elementos de fixação móvel, tá? São elementos que aqueles que podem ser colocados ou retirados do conjunto sem causar danos à peça que foram unidas, ou seja, ele permite a união e desunião a qualquer instante, tá? Eles também permitem a remontagem, ou seja, unir novamente os elementos, na maioria das vezes podem ser reaproveitados. Então, como exemplo de elementos de fixação móvel, não é que ele seja articulado, não é isso. É que ele permite a montagem e remontagem do sistema. Parafuso, porca, arruela, coloquei aqui um anel elástico. Então, são elementos de máquina que nós podemos reutilizar dentro do sistema. Logicamente, pode chegar um momento aí que ele não tenha mais estrutura física ou geometria para ser reutilizado. Aí você vai fazer a substituição, mas ao longo da vida dele ele pode ser montado e desmontado, tá? Nossa aula de hoje ela vai ser baseada nos elementos de fixação móvel, ok? Os permanentes vamos falar nas próximas aulas. Então, quando a gente fala de elementos de fixação móvel, o que vocês têm que ter em mente? Que ele pode ser montado e desmontado sem trazer nenhum dano, tanto às peças a serem unidas quanto ao elemento de ligação. Na sua natureza, ele permite a montagem e desmontagem, tá? Lembrando que nossa aula ela é bidirecional. Qualquer dúvida, questionamento, a qualquer momento vocês podem falar. Parafuso, né? Vou mostrar alguns elementos para vocês aí na câmera, talvez fique ruim de visualização, por causa do tamanho da resolução, mas facilmente qualquer elemento que a gente discutir hoje, vocês podem colocar aí, dar uma busca na internet, vocês vão ver diversas formas, geometrias, né, imagens mais explanadoras, talvez, para poder compreender o mesmo. Mas a gente vai detalhá-los aqui de uma forma mais viável possível. Parafusos são elementos de fixação empregados na união permanente de conjuntos, isso é, as peças do conjunto podem ser não permanentes, né? Podem ser montadas e desmontadas com facilidade, de acordo com a necessidade, né? Então, quando você usa um parafuso, você tem que fazer uma união que você vai montar e desmontar. Por exemplo, vamos usar uns exemplos bem básicos aqui. Por exemplo, a montagem da roda de um carro. O conjunto ali da roda, o pneu, ele tem que estar fixado à ponta de eixo de uma forma móvel, que você possa fazer a montagem e desmontagem. Senão você não consegue trocar o pneu do seu carro. Imagine se fosse uma união permanente, furasse o pneu. O trabalho ele ia ser muito mais oneroso, muito mais trabalhoso você poder consertar aquele elemento, tá? Porém, as juntas com porcas e parafusos são sujeitas à vibração e dessa forma afrouxam, vão se soltando com o tempo, né? E, portanto, requerem dispositivos de segurança para seu travamento, como arruelas com trava, contra porcas, contra pinos, entre outros. Nós vamos aprender o que são esses elementos aqui. Os parafusos se diferenciam pelo perfil da rosca, tá? Então, todo parafuso ele tem uma região de rosca, tá? Pelo sistema, né, ó, de padronização, em função da normativa no qual ele é feito, no tipo de cabeça, que é o elemento de acionamento dele, por onde ele é acionado, e por ter ou não haste. A haste, pessoal, geralmente essa região do parafuso de corpo, onde não tem rosca. Pode ser um parafuso de rosca completo, ou pode ser um parafuso parte rosca, parte haste, né? E aí você vê aqui a composição do parafuso. Então a gente tem aqui a cabeça dele, né?
que ele traz ali o tipo de acionamento, que podem ser diversos tipos, nós vamos mostrar alguns para vocês hoje, e talvez quebrar alguns paradigmas em função de nomenclaturas que são utilizadas de forma incorreta. A parte da haste é a região do corpo ali do parafuso onde não tem rosca, tá? E a rosca está na extremidade oposta, geralmente é o parafuso, a cabeça do parafuso, que traz ali uma normativa a fim de fixação, uma padronização. Pode ter parafuso sem haste, que tem apenas a cabeça e o corpo roscado. Isso vai variar em função do tamanho, aplicação, características do parafuso. Tipos de acionamento dos parafusos. O tipo de acionamento está relacionado ao tipo de cabeça do parafuso, né? A extremidade dele. Por exemplo, os parafusos de cabeça sextavada é acionado por uma chave de boca ou uma chave de estria. Vamos lá, esse aqui é um dos primeiros paradigmas muito interessantes que a gente tem nessa aula. Muitos de vocês devem conhecer, já devem ter visto, esse tipo de chave. Dependendo da região que você mora do Brasil, ela recebe um nome diferente. Aqui, por exemplo, na região norte e nordeste, a gente tem um lado chamado de boca e outro lado chamado de anel. Ah, pega a chave de anel. Na verdade, pessoal, tecnicamente, isso aqui é uma chave combinada de acionamento numa extremidade por uma boca e pelo outro por uma chave de estria, tá? São estrias que tem aqui dentro que fazem o posicionamento do parafuso. Alguém sabe me dizer por que desses dois tipos de união, características técnicas, o que diferenciaria um do outro ali da geometria, aberta ou fechada? Mais clássico assim, por quê? Alguém tem uma noção? Ou conhece? Ó, pessoal, segunda-feira cedo, acordar, se comunicar. O parafuso sextavado, quando você olha a cabeça dele, ele tem 6 arestas. Ok? 6 faces de aresta aqui, né? Ó. E você tem aqui uma chave de boca, onde ela tem as encaixes paralelos. Uma chave de boca, olha lá, a parte da estria consegue atirar mais. Sobre aqui o chat de novo que ele apagou para mim. Atritar mais com parafuso não seria o maior atrito. Vamos lá. É posição de encaixe. Quando você pega aqui, por exemplo, Felipe, ó, a extremidade da boca, um parafuso sextavado, você só vai ter 6 posições de encaixe do parafuso. Com isso, por isso que ela é até meia torta, porque você pode colocar de um lado ou do outro e aumentar essas chances, né? Porque ela não está alinhada aqui com a haste aqui da chave. Com isso, às vezes, limita o grau de giro ali para você apertar o seu parafuso. Quando você vem para o lado da estria, você tem 12 posições distintas de montagem. Consequentemente, você aumenta o número de possibilidades de posicionamento da chave para aperto do seu parafuso. Então, isso que diferencia ali um lado do outro. São o número de posições que você consegue encaixar no seu parafuso. E aí fazer o aperto correto ou não. Muitas vezes, achar o lado da boca, ela não vai dar o grau de liberdade para você conseguir ir lá e ficar apertando o seu parafuso, por causa das posições pré-estabelecidas de encaixe. Já a chave de estrias, ela permite outros encaixes. Tá? Pessoal, são coisas que a gente vai aprendendo com a vida, com a utilização. O corpo do parafuso, né? Ó, a gente falou aqui o tipo de acionamento. O corpo do parafuso pode ser cilíndrico, cônico, totalmente ou parcialmente enroscado. A haste, né, a cabeça, pode apresentar vários formatos, porém parafusos sem cabeça. Há parafusos sem cabeça. Então você tem geralmente um parafuso cilíndrico. Vocês podem conhecer alguns desses parafusos cônicos. Geralmente a gente vê em fixação de elemento na parede, em madeira, né? E quando você vai para algumas montagens industriais de algumas máquinas específicas, você vai conhecer o parafuso prisioneiro, que na verdade é o parafuso sem cabeça. Há uma haste enorme, há uma enorme variedade, né, de parafusos que podem ser diferenciados pela função no qual eles exercem, o que permite classificá-los dentro de 4 grupos, tá? Parafusos passantes, parafusos não passantes, prisioneiros e parafusos de pressão, tá? Cada um deles tem uma aplicação específica, uma caracterização específica. É muito interessante isso aqui.
Parafusos passantes. O que é um parafuso passante? É aquele parafuso que você tem acesso às duas extremidades do mesmo. Então, eu tenho acesso tanto ao lado da cabeça de acionamento, quanto ao lado de fixação, onde ele vai trabalhar em conjunto aqui, por exemplo, com uma porca, tá? Que é outro elemento de fixação móvel. Dependendo do serviço, esses parafusos, além de porcas, utilizam arruelas, contraporcas ou outros acessórios. Com os parafusos passantes, apresentam cabeça ou sem cabeça. Então, o parafuso com cabeça, um lado você tem um corpo rígido, né, que é a cabeça dele fazendo travamento, por outro, a contraporca. Quando você vem aqui já para um parafuso prisioneiro, que não tem cabeça, você tem porca nas duas extremidades, tá? Professor, qual que é a vantagem de utilização do prisioneiro e a utilização de um parafuso com cabeça? Vai variar em função da aplicação, da funcionalidade do seu sistema. Então, quando você aperta um parafuso prisioneiro, por exemplo, você consegue posicioná-lo dentro da montagem, você consegue fazer a montagem e desmontagem de uma forma mais específica. Já vou trazer um exemplo bem específico para vocês. Dependendo da forma de aplicação, você pode usar uma arruela. Pessoal, outro paradigma aqui que nós precisamos quebrar com todos. Não é arruela, é arruela. Onde está o pontinho vermelho aí, ó. Tá? Já a gente vai falar de arruelas. Se quiserem ir pensando qual é a função da arruela, já vou perguntar para vocês. Mas você tem aqui uma porca, uma arruela ligada a um parafuso com cabeça. Tá? Muitas vezes também, dependendo da montagem, se você tem uma vibração excessiva, se você precisa ter um tipo de travamento específico, ou se o parafuso trabalha numa região de articulação, que as peças se movem ali, e o parafuso não pode soltar, uma das formas de você trabalhar ele não é essa porca baixa, que muitos chamam, não, porca pequena, porca baixa, porca estreita, não. Existe a porca convencional, tá? E a contraporca. A contraporca é uma porquinha menor, que tem o intuito ali de fazer o travamento. Ela exerce uma força, uma pressão de porca contra porca. Você aperta uma contra a outra ali, né? Para fazer o travamento. Já vamos falar de porca e vamos falar de algumas especificações de porca e características. Legal? Parafusos não passantes. O que é um parafuso não passante? Não passante é quando você não tem acesso a outra extremidade dele. Você tem acesso somente à extremidade de fixação da cabeça do parafuso. Por exemplo, quando você está fazendo alguma montagem lá, onde a rosca é interna à peça, né? Então a rosca ela já está dentro da peça, você encaixa outra peça sobre ela, olha aí como a Ashura a gente consegue compreender, né? A diferença de um elemento e do outro, fazendo a fixação de elementos distintos por meio de um parafuso, tá? Uma coisa interessante, geralmente quando você não tem acesso ao outro lado, podem ser diversas aplicações características. Por exemplo, eu posso ter aqui do outro lado uma região estanque, uma região que tem algum fluido, algum produto que não possa vazar. Um fluido viscoso, uma água, um líquido, ou até mesmo uma pressão, né? Um fluido confinado sob pressão, um reservatório de ar. Se o parafuso ele passasse para o outro lado, como aqui o parafuso passante, eu teria que me preocupar com a vedação dessa região para que não ocorresse vazamento nessa região. Aqui não. O parafuso com uma passante, você não tem acesso ao outro lado. Consequentemente, ele não vai. Pessoal, só fecha a janela aqui que o vizinho vai cortar a grama. Bom, vamos lá. Então, você tem aqui a estanqueidade, você não precisa se preocupar com vazamento, tá? Não somente essa, tem outras aplicações. Por exemplo, se vocês já montaram um suporte de fixação de uma televisão na parede e o suporte na televisão, você tem a tela do outro lado. Como eu teria acesso ali ao parafuso, né? Onde tem a tela? Então, ali eu tenho um furo cego, né? Que ele não é vazado para o outro lado. Consequentemente, eu uso um parafuso não passante, tá? Parafuso de pressão. Esses parafusos são usados para o meio de pressão, fixação por meio de pressão. A pressão exercida pelas pontas dos parafusos contra a peça fixada, não utiliza-se a cabeça para a pressão, tá? Os parafusos de pressão podem ser apresentados com ou sem cabeça. Quando ele é um parafuso sem cabeça, ele tem um acionamento interno, tá? O sextavado interno, que é conhecido parafuso Allen.
Mas qualquer jogada do parafuso de pressão, você tem a parte da rosca e a extremidade do parafuso, essa região da ponta dele aqui, ó, é justamente aonde vai exercer uma pressão sobre algum elemento, fazendo a fixação dessa forma. Tá? Parafuso de pressão, geralmente eles têm uma característica específica, geralmente na sua extremidade, e, dependendo do acionamento, ele pode ter cabeça ou não. Professor, por que usaria um parafuso sem cabeça? Muito interessante. Por exemplo, aqui nós estamos vendo uma engrenagem de corrente. Essa engrenagem ela é ligada a um eixo e esse eixo gira. Quando você fala de peças dinâmicas, peças que giram, que têm uma certa velocidade angular aplicadas a ela, você precisa trabalhar um princípio chamado balanceamento para evitar a vibração. Se eu trabalhar aqui, por exemplo, uma velocidade excessiva e eu tiver aqui uma cabeça de parafuso, essa cabeça de parafuso vai ser uma massa deslocada que pode gerar uma vibração harmônica. Uma harmônica a gente chama de uma vibração dentro do meu sistema e trazer problemas. Problemas aonde? Mancal, colamento, vedações, ao próprio sistema, ao próprio eixo, por exemplo. E aí você trabalha um parafuso sem cabeça, que ele vai ter ali uma maior estabilidade em questão de equilíbrio de massas. Tá? É bem interessante, tem várias outras aplicações. Parafuso prisioneiro, ou seja, parafuso sem cabeça. Parafuso prisioneiro sem cabeça e com rosca em ambas as extremidades, ele apresenta rosca em suas extremidades, ele poderia ser uma rosca única, tá? Outros podem ter a haste aqui no centro. Em tais situações de uso, os dois tipos de parafusos acabam se danificando a rosca e os furos. As roscas dos parafusos prisioneiros podem ter passos diferentes, então você pode ter roscas distintas. As roscas geralmente são horário e anti-horário, elas são invertidas, para que em um sentido você sempre faça o aperto, no outro sempre o afrouxamento, tá? E qual que é a função do parafuso prisioneiro aqui em algumas montagens de máquina? Existem montagens, por exemplo, que dificilmente você tem acesso à visualização do elemento de fixação. Só vou dar dois exemplos muito práticos. Digamos que eu tenho um parafuso numa superfície, está aqui, ó, como se fosse um parafuso prisioneiro na superfície, e eu venho com outra peça que eu não enxergo onde está o furo, eu tenho que sempre ficar posicionando e tateando ali para tentar encaixar ela no furo e ela passar, né? E quando eu faço isso, essa peça ela pode ter um certo peso. Então eu vou lá, coloco ela e ela já fica presa ali na posição. Eu venho com a porta somente para fazer a fixação, tá? E a outra forma, que a gente fala muitas vezes também, é questão de você ter um prisioneiro lá para você não perder posição, perder o encaixe. Ele sempre vai estar lá já pronto. É mais fácil de fazer a montagem do que eu tiver um furo nessa chapa, não ter meu prisioneiro, e eu tiver que ficar aqui, ó, colocando a peça e tateando do outro lado para tentar encaixar e acertar o furo. Dessa forma, o parafuso prisioneiro ele já está na posição, facilmente você consegue realizar a montagem. Então, uma das extremidades da rosca está presa à peça, tá? Geralmente é um furo cego, não passante. Você encaixa a sua segunda peça aqui, ó, nessa região do corpo, e vem aqui com uma porca, com a argoela, fazendo o travamento na outra extremidade. E aí você está utilizando um sistema de montagem por parafuso prisioneiro. Ok? Pessoal, banheiro se usa muito isso, máquinas operatrizes, montagens bem específicas, onde a montagem e desmontagem se requer constante. Okay? Elementos de fixação. Vamos lá. O quadro abaixo segue uma síntese com características da cabeça do paracorpo e das pontas dos parafusos e dispositivos atarrachantes ou de atarrachamento, que são os dispositivos de acionamento. Tem outros paradigmas aqui. Vamos lá. Vocês já devem ter visto parafusos de diversas geometrias na sua cabeça, ali na parte do acionamento. Tá? Normativamente, os parafusos eles podem ser sextavados, quadrados. Parafuso quadrado é a parte do acionamento, tá, pessoal? Não é o corpo dele. Essa parte do acionamento quadrado, por exemplo, é muito esse móvel um pouco mais antigo, camas, armários, né? Cabeça arredondada, ela tem uma geometria arredondada. O abaulado, ele é um redondo menor. Quanto ao torque, Gabriel, não. Se você for da mecânica, você vai aprender em elementos de máquina, tá?
questão do torque, dimensionamento do parafuso, as classificações do parafuso aqui, ó, se olhar na cabeça do parafuso, sempre vai ter uma numeração 8.8, 12.9, 12.5, 5.8. Isso aí também é a classificação dele em função à resistência mecânica do mesmo. Tranquilo? Aqui, a gente vai trabalhar apenas geometrias e eles aplicados ao desenho técnico. Beleza? A cabeça abaulada, né? É um arredondo menor, um pouco mais baixo. Cabeça cilíndrica. Eu não coloquei nenhum aqui, cabeça cilíndrica, para mostrar para vocês. Cabeça redonda ou cilíndrica é justamente os parafusos Allen, tipo Allen, que tem um acionamento interno, né? O sextavado ele é interno, eu vou já mostrar para vocês. Escariado, geralmente são aqueles de madeira, que para ficar embutido, né? Você tem uma parte escariada na parte inclinada aqui internamente a ele, e o escariado abaulado, tanto escariado quanto abaulamento externo, tá? Esses aqui são os tipos de cabeça. Essas cabeças vão trabalhar em conjunto com o corpo, né, do parafuso, que ele pode ser parte enroscada e parte lisa. Quando ele tem essa parte lisa, é conhecido como haste. E a parte enroscada, a parte da rosca mesmo, né? Quanto às pontas dos parafusos, cônica, arredondada, plana com chanfro ou plana. Por exemplo, quando você tem um parafuso cônico, né, uma ponta cônica, parafusos autotarrachantes, parafusos de madeira, né, parafusos cônicos. Arredondado, algumas outras aplicações, montagem simples. Chanfro plano, geralmente a maioria deles, como esse que eu tenho em mãos aqui, opa, foi mal. O ponta plana, geralmente são os elementos de pressão. Pessoal, esse aqui de ponta cônica também pode ser um parafuso de pressão, tá? Dependendo da aplicação. Quando você vai para o acionamento deles, nós falamos do sextavado, talvez é o mais comum para todos, né? Parafuso ali com sextavado externo, tá? Ele pode ter uma cabeça quadrada também, de acionamento de apenas 4 arestas, aqui são as 6 arestas. Sextavado interno, são os parafusos tipo Allen, aquele parafuso que você tem um furo na extremidade dele e ele encaixa internamente a peça. Eu tenho aqui, mas não está muito fácil. Parafusos tipo fenda. Fenda é aquele canal que a gente tem no parafuso para o encaixe da chave de fenda, correto? E esse aqui é outro paradigma que muitos têm aí, quem tem conhecimento em parafusos. Geralmente o pessoal chama isso aqui de parafuso estrela. Não que ele seja mais importante do que os outros, mas por causa do acionamento dele. Mas, na verdade, o nome técnico correto é fenda cruzada, tá? É região também, viu, pessoal? Norte, Nordeste, Centro-Oeste chamam estrela. No Sul e Sudeste, geralmente se chama de chave Phillips, tá? Mas o nome técnico correto é a fenda cruzada. Nós temos um parafuso de fenda simples e a fenda cruzada, ok? Aqui são algumas associações dos tipos de acionamento em função dos corpos, dos parafusos, né? Então, eu posso ter um sextavado externo, sextavado interno ou cabeça quadrada, e aí você pode ter diversos corpos no seu parafuso, né? O parafuso sextavado, sextavado interno, né? Cabeça quadrada, parafuso cônico, né? Com a cabeça sextavada. Parafusos de fenda simples, né? Podem ser diversas formas construtivas, tanto os paralelos quanto os cônicos, cabeças planas, chatas, abauladas, né? E até mesmo alguns parafusos sem cabeça, alguns parafusos prisioneiros, eles apresentam na sua extremidade uma fenda que facilita na montagem, não é para o aperto, tá? Mas sim para o posicionamento dele na hora da montagem. Facilita a movimentação ali, tá? Então, tanto sem cabeça, eles podem apresentar fenda em uma das suas extremidades. Okay? Fenda cruzada, né? Tem aqui diversos modelinhos, geometrias, características dos parafusos similares aos outros. O que muda é só o acionamento. Então, ele pode ser um escariado abaulado, né? Um parafuso cônico, parafuso paralelo, normal, ou a fenda cruzada. Parafusos com acionamento manual.
É muito interessante isso aqui, tá? Vocês já devem ter visto. Eu tinha uma por aqui, não sei onde está também. Eu procurei de manhã meus parafusos aqui, porque eu uso para aula, e muitos deles devem estar lá no fora ainda. O que é um parafuso de acionamento manual? Você tem na extremidade aqui, por exemplo, uma borboleta, que são essas abas, para você mesmo fazer o aperto com a mão. Outros podem ter esse recatilhado, uma parte cilíndrica com uma certa ranhura, onde vai gerar o atrito e você apertar com a sua própria mão. Tá? São parafusos de acionamento manual, geralmente de torque manual. Você faz o aperto em função da sua capacidade de aperto ali, sem uso de ferramentas, para você montar e desmontar manualmente. Tá? Aqui são algumas características construtivas e detalhadas em relação aos furos e parâmetros de medida para aplicação do parafuso. São parâmetros muito interessantes. Esse aqui, muitos alunos já me chegaram, já me perguntaram, professor, qual a profundidade de um furo roscado, qual é a folga de um parafuso, quando ele tem que entrar com folga, quais são esses parâmetros. Tudo isso ele é normatizado, tá? E aqui eu vou apresentar alguns desses valores para vocês, mas que eles dão é que vão variar, vocês vão aprender eles de forma diferente mais para frente, tá? Com outras aplicações. Por exemplo, quando eu vou fazer um parafuso não passante, eu preciso fazer um furo para o parafuso se encaixar ali dentro, esse furo ele tem que respeitar algumas características, como diâmetro e profundidade. Tá? O que tem a ver o diâmetro com a profundidade? Primeiramente, o diâmetro, se eu fizer um diâmetro muito superior ou superior ao parafuso, ele vai entrar ali e não vai fazer atrito para o encaixe. Ou seja, ele não vai servir. Quando eu tenho o diâmetro do furo, eu também tenho um diâmetro onde eu vou fazer a rosca, o canal de rosca. Isso aqui vocês vão aprender lá em usinagem ou PP2. A rosca é justamente a geometria inversa, como se fosse a parte interna da rosca, né? Ó, para o parafuso poder se encaixar no mesmo. Logicamente, a profundidade A ela tem que ser maior do que esse comprimento B, que é o comprimento de rosca. Tá? E o que é o comprimento C? É o comprimento efetivo de penetração do parafuso, quando o parafuso vai penetrar na peça. Tá? Geralmente, esse comprimento de rosca, primeira dica muito interessante, outra dica muito interessante também, né? Geralmente, pessoal, você não precisa fazer uma rosca muito comprida. Quando você faz uma rosca muito comprida, não no parafuso, na porca, você tem uma região ali de contato que não vai aumentar a resistência do seu parafuso. Se você observar uma porca, a porca ela tem uma altura associada ao diâmetro do furo. Porque se você pegar, vai ser uma região quadrada aqui, ó, você vai fazer tanto a região de encaixe quanto a região de diâmetro do parafuso. Se eu pegar uma região maior, o parafuso vai romper aqui por causa de material. Se eu pegar aqui uma região menor, ele rompe aqui no fio de rosca. Então, se eu trabalho uma região, diâmetro e comprimento de rosca similares, estará distribuída ali a energia. Ou seja, ele não vai quebrar nem por ele pode quebrar ou por rosca ou por diâmetro. Mas, geralmente, ele não vai quebrar porque ele está corretamente instalado. Tranquilo? E diâmetro de folga. Diâmetro de folga, geralmente, existe uma tabelinha aqui, ó, que geralmente a gente fala em 6% do diâmetro. Então, se você tem um parafuso para passar folgado num furo, esse furo tem que ser 6% de diâmetro acima do diâmetro nominal do parafuso. Ah, professor, eu não tenho uma broca que eu achei que é 6% do diâmetro, tem que ser um pouquinho maior, não tem problema, cuidado. Ele pode só ficar frouxo ali na hora da montagem, tá? Dependendo do material, agora, a gente vai falar não do parafuso, um só lado do outro lado, dependendo do material que você está trabalhando aqui para fixação, esse material ele pode ter uma resistência maior ou menor, em função da composição do parafuso. E aí, dependendo da profundidade, você vai ter ali algumas características relacionadas àqueles parâmetros, A, B e C. Uma coisa interessante que eu quero mostrar aqui para vocês, não é vocês aprenderem os diâmetros, as profundidades, não é o que importa para a gente aqui. O que importa aqui é vocês já começarem a compreender como o desenho técnico influencia na decisão de projetos. Então, olha aqui, hoje vocês podem, talvez, olhar esse desenho, vou voltar ele aqui, identificar ó, que aqui há uma peça,
Essa aqui é de cima é outra. Eu consigo ver aqui nesse corte onde está o parafuso. Tá? Se eu olho aqui, ó, profundidade A, profundidade B, eu identifico aqui pela chamada de cota dentro dessa tabela. Então, por exemplo, se essa nossa peça aqui, ó, que ia ser furada, fosse de aço, o comprimento do A ele é 2 vezes o diâmetro. Então, se eu tenho um parafuso de 10, eu vou furar com 20 milímetros. Aqui, profundidade do parafuso, né? 1 vezes e meia o diâmetro. Então, se eu tenho um parafuso de 10 de diâmetro, eu vou furar aqui essa profundidade B com 15 milímetros. Ok? E o comprimento de penetração do parafuso, quanto ele vai penetrar aqui 1 vez o diâmetro. O que eu falei para vocês. Se eu for um diâmetro de 10, ele penetra 10 na peça. Tá? E a folga na caracterização de 6% do diâmetro. Existem materiais mais leves, mais frágeis, outros mais resistentes. O alumínio ele é um material um pouco mais frágil, mais mole, menos resistente. Consequentemente, olha aqui a profundidade, o A aqui, ó, do parafuso do alumínio, ele é de 3 vezes o diâmetro. Nosso parafuso de 10 é penetrar 30 milímetros, correto? Aqui, ó, profundidade da rosca, aqui vai ser 25 milímetros. E a penetração do parafuso dentro da rosca é de 20 milímetros. Se o nosso parafuso for um M10, nominal de 10 milímetros. Tá? Então, são características interessantes que aqui não é conhecer esses canais propriedades, e sim identificar no desenho técnico aonde estão cada uma dessas características. Ok? Aqui é só um exemplo de como um parafuso ele é feito. Existe uma máquina chamada roscadeira, tá? Ela faz ali a rosca na extremidade do parafuso. É um processo, não é de usinagem, ele não remove, é um processo de conformação mecânica, tá? Mas se todo parafuso fosse usinado ali no torno, por exemplo, seria inviável praticamente a produção, tá? E tem máquinas específicas aí que trabalham certos elementos. Vamos falar da porca. Pessoal, a porca ela não trabalha sozinha dentro da montagem, ela sempre vai precisar de um parafuso. O parafuso por si só ele pode trabalhar sozinho, né? Se já tiver a rosca na peça. Mas uma porca ela trabalha em conjunto com o parafuso. Ou seja, a porca é uma peça de forma prismática, cilíndrica, geralmente metálica, ela também não pode ser não cilíndrica, com um furo roscado, no qual se encaixa ao parafuso. A porca está sempre ligada a um parafuso, ela não trabalha sozinha. Em um conjunto com parafuso e porca, acessórios amplamente utilizados na união de peças. A parte externa tem várias formas para acionamento, né? A parte de acionamento da porca. E assim existem porcas que servem tanto para elementos de fixação como elementos de transmissão. Como assim transmissão? Transmitir movimento, tá? Então aqui geralmente uma porca você tem a rosca interna, que está aplicada em corte, e a parte externa da rosca. Quando falamos de rosca, pessoal, existe uma infinidade de geometrias construtivas de rosca. Tem casos que a porca é soldada diretamente na peça. Gabriel, quando eles soldam a porca na peça, é uma forma mais fácil de você não fazer a rosca na peça. Mas, tecnicamente, o correto era você fazer a rosca na peça. Entende? E não soldar uma porca lá. Por facilidade, o pessoal vai e solda a porca. Tranquilo? É uma saída mais rápida, né? Tranquilo? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, formas construtivas de porcas, cada uma delas tem uma aplicação específica, tem um porquê, né? Vou colocar uma outra imagem aqui que talvez facilite vocês a identificação, mas, por exemplo, vamos lá. Nós estamos normalmente conhecendo as porcas sextavadas convencionais, né? Ela é um sextavado, onde você tem ali um lado certo, não tem um lado específico de trabalho, ela funciona normalmente. Existem as porcas autotravantes, são essas porcas que têm um anel de retenção aqui na parte superior. Esse anel de retenção é justamente uma parte de fixação do parafuso da porca, tá? Porca borboleta, eu falei para vocês, eu perdi a minha aqui, não achei. Mas eu tenho, por exemplo, a porca castelo, aqui ela, ó. São porcas com ranhuras. Já vocês vão identificar melhor aí as ranhuras, tirar a cabeça da frente, né? Porque ela tem essas ranhuras aí, que é um outro elemento de fixação da porca, tá?
Porca com olhar, que é para elevação de carga. Tem diversas geometrias e aplicações. Porca quadrada, tá? Por que uma variação tão grande de porcas? São aplicações específicas. As porcas são fabricadas em diversos materiais, então aço, bronze, latão, plástico, muitas vezes, né? Há casos especiais que as porcas recebem banhos de galvanização, zincagem e tratamento superficial, a fim de protegê-las de oxidação. Podem conter também materiais distintos, a fim de proporcionar algum tipo de travamento externo, que é justamente a porca travante, essa que está na tela aí, ó, que ela tem essa parte de borracha verdinha aí na extremidade, ó, tá? O perfil da rosca, né, pode variar de acordo com a aplicação da porca. Usualmente, as porcas de fixação que a gente trabalha, vou mostrar pelo parafuso, tipo de rosca, não vai aparecer muito bem na câmera, mas ele é um perfil triangular. Existem outros perfis de rosca? Existem, em função das aplicações dos parafusos das porcas. Então, por exemplo, ó, geometria trapezoidal, como mostra aqui, usado nos órgãos, né, de comando de máquinas, operatrizes, para transmissão de movimento de forma suave. Então, ele movimenta o elemento, tá? Rosca quadrada, ó, tipo em desuso, mas ainda aplicado em parafusos sujeitos a grandes esforços. São parafusos de aperto ou que movimentam e empurram uma certa carga, são roscas quadradas. Rosca lente de serra porque ela tem um lado chato, o outro inclinado, tá? Essa geralmente é uma aplicação, ó, quando exerce uma grande força em apenas um sentido, a força vem aqui no sentido, né, da parte plana, contrário, ele só se locomove, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei, ó, as morsas, né, e macacos, os macacos de carro, aquele de giro, que a gente vê geralmente no grupo, se você observar lá, ele tem uma rosca serrilhada dessa. Um lado plano, o outro inclinado, tá? E a rosca redonda, usada para grandes diâmetros, deve suportar grandes esforços, excelente posicionamento, excelente elemento de montagem sem vibração, sem folga. Tá? São porcas redondas. De rosca redonda, desculpa, prefiro rosca redonda. Porca sextavada, como a gente comentou, a sextavada geralmente ela tem a altura do diâmetro, tá? Então você tem uma porca sextavada convencional, uma porca sextavada baixa, conhecida como contraporca. Ela não faz a fixação, ela faz o travamento. E a porca ela pode ser quadrada também, tá? Olha, porca de acionamento manual, ou seja, porca borboleta. Aqui a borboleta não está procurando uma serra de corte. Depois eu acho ela aqui. Aqui você tem uma porca de acionamento manual. Você tem duas abinhas que você mesmo faz o aperto, fazendo a fixação do elemento, né? Então você manualmente aperta ou afrouxa e assim tem a mobilidade. Pode usar alguns tarraxas dessa também, que são os manípulos recartilhados, a gente chama, né? Que você faz o aperto lá, manualmente também nessa parte onde você tem aqui esse grip, né? Esse aperto. Parafusos sem cabeça, porca cega, né? Opa, parafuso, desculpa, porca cega, que a gente fala a porca fechada, né? Em uma das suas extremidades. Boa fixação, beijar unidas, melhor aspecto. Pessoal, tem várias características de composição, de aplicação dessa porca, tá? As porcas cegas baixas ou alta, né, ó, que tem a baixa alta, proporcionam boa fixação, deixam as peças unidas com melhor aspecto. Uma das características é o aspecto, tá, o acabamento, por isso que ela é fechada. Geralmente o parafuso ele não pode ceder, ali, senão ele vai bater aqui na parte da proteção. Mas quando surgiu tecnicamente essa porca, qual que foi a finalidade dela? Vocês já devem ter visto alguma montagem onde a porta e o parafuso estão lá ao tempo, instalados, né, dessa forma, e você tem uma região aqui de união entre a porta e o parafuso, onde geralmente para a umidade, para a água, para a sujeira, e essa região começa a quê? Oxidar. E essa oxidação vai fazer o travamento do parafuso ali, que quando você vai soltar, você não consegue soltá-lo. E aí acaba tendo que cortar, quebrar, romper, ou seja, inutilizar o elemento, por causa da oxidação. Para evitar essa oxidação, eles fizeram nessa parte que sobra aqui o fechamento, que é a porca cega. Então, esse fechamento, você pode trabalhar a lubrificação aqui dentro, mas você também pode fazer um fechamento de tal forma que a umidade, a sujeira não chegue ao fio de rosca.
protegendo assim a sua porca, protegendo assim o rosto do seu parafuso, fazendo com que você consiga ali uma montagem e desmontagem com mais efetividade ao longo do tempo. Então, por exemplo, esse parafuso tipo cego aqui, porca cega, você vê muito em banheiro. Se você olhar lá a fixação do vaso sanitário, fixação da pia, eles usam essa porca cega. Por quê? É uma região de umidade elevada, onde tem muito contato com água. Então, geralmente, a porca cega protege ali a cabeça do parafuso. Ok? Extremidade do parafuso, né? Porcas, né, ó, de ajuste axial, porcas de ajuste redondas, a gente falou, né? A porca poderia ser redonda. Aqui ela tem acionamento por fenda ou por entalhes laterais. Cada uma dessas peças tem uma chave específica para ser apertada, tá? Então você pode ter uma porca com fenda, uma porca com fenda cruzada. Ah, professor, quando o parafuso chegar aqui em cima, tem chaves específicas para esse aperto. E ou você vai ter um comprimento de porca maior, que essa sextavada aqui, ó, ele nunca vai chegar na região ali do aperto ou da rosca, tá? Tem várias formas. Porca castelo é justamente essa porquinha que eu estou mostrando para vocês há algum tempo. Porca castelo, ela tem esses entalhes, essas ranhuras em cima dela. É uma porca que trabalha com outro elemento de união. Esse elemento a gente vai aprender na próxima aula, que é o elemento de fixação permanente, uma cupilha, tá? Geralmente, quando você tem uma montagem, que você precisa de um travamento de segurança, você trabalha com um pino. Então, essas ranhuras que tem aqui na porta, elas estão associadas a um furo que tem no parafuso, e esse furo você faz o passamento ali de um pino passante, fazendo o travamento. Então, ó, o pino passa e a gente amassa as extremidades dele, como está mostrando aqui na foto, fazendo o travamento, evitando que o sistema se afrouxe. Se você pegar aí a ponta de eixo de alguns veículos um pouco mais antigos, de um Fusca, de uma Brasília, de uma Kombi, por exemplo, da Fiat também, você vai ver ali o travamento da porca da ponta de eixo por meio de uma cupilha. Ele é muito utilizado, tá? Em algumas motos. Aqui são alguns elementos específicos de fixação. Isso aqui, né, a gente chama, né, as porcas planas, porcas chatas, ou porcas de chapa. Geralmente você vê elas ali em peças plásticas, montagens que você não tem acesso interno. Você já deve ter desmontado alguma coisa que dentro, lá você tem tipo um clips, né, que tem uma região onde ele sofre um amassamento em função da rosca do parafuso, que faz a fixação. Ok, Raquel? Tudo bem. E aí esse aqui é uma porca clips, que ela fica dentro do elemento. Geralmente você vê isso aqui em plástico, tá? Montagem de elementos, brinquedos. Se você desmontar o painel lá do veículo, você vai ver na parte interna alguns desses elementos. E vem a nossa conhecida arruela. E aí eu pergunto a vocês já devem ter visto montagens, né? Onde você tem lá o seu parafuso, você vem e coloca lá uma arruela e depois vem e coloca a porca e faz a montagem, né? Parafuso, arruela e porca. Pergunto a vocês, qual que é a função da arruela? Para não marcar a peça, professor? Uma delas, pode ser. Não danificar a superfície, existe a arruela do lado, já vou falar para vocês. Mas tem outras. Vedação? Opa, Eduardo. Vedação seria? Poderia ser uma também, das vedações. Vedação é outra aplicação. A arruela tem diversas formas, tanto que nós vamos ver aqui que tem diversos modelos construtivos de arruelas. Tá? Cada uma delas tem uma aplicação. Mas quando você vem para uma arruela plana, igual a gente tem montado aqui na nossa tela, né, a gente tem um parafuso, as duas chapas extintas sendo fixadas, presas por uma arruela e uma porca, tá? Esse elemento amarelinho aqui, ó, é a nossa arruela. A arruela, pessoal, quando ela foi desenvolvida, o intuito dela é aumentar a região de contato entre os elementos de fixação. Então, quando você tem aqui uma região de porca, a porca ela tem um chanfrado, ela tem uma abaulada, uma região aqui dela não é 100% plana. Tá? E aí, o que faz o contato ali de travamento? É justamente a porca com a superfície. A fim de distribuir essa energia e fazer um encaixe mais homogêneo, é que se usa a arruela. E aí eu pergunto a vocês, qual é o certo? É usar a arruela de um lado, dos dois lados?
Quando que eu uso duas arruelas? Na cabeça e na porta, e quando eu uso somente na porta, como está aqui na imagem? Depende do parafuso, professor. Depende do parafuso, tudo bem. E da arruela. Ou, tipo, da porca. Né? Que exemplo, essa porca aí, que ela é uma sextavada. É mais ideal usar uma arruela para uniformizar a área de contato dela. Mas tem parafusos que não precisam. Mas se for um parafuso sextavado desse, eu uso ou não? Depende do diâmetro da cabeça do parafuso, não? Já que é para aumentar o contato? Não seria talvez isso. Na verdade, a porca, quando a gente fala que ela, a arruela, desculpa, quando ela precisa ajudar no assento, na distribuição de energia, veja que quando você faz o aperto ali, vou mostrar por esse lado, tá? Você tem um elemento fixo, que é o parafuso, tá? E você tem um elemento móvel, que é a porta. Quando você está apertando ela aqui, ó, fazendo com a chave aqui, ó, para fazer o giro dela, para ela apertar, a arruela, ela ajuda justamente no assento, do encaixe, tá? Então, você usa a arruela do lado do aperto. Se o seu parafuso, na outra extremidade, ele vai encostar e vai ficar ali encostado e não vai girar, você não precisa de arruela, porque ele não vai se desgastar ou ter atrito girando ali, tá? Agora, se você for fazer o aperto do lado do parafuso e da porca, você vai usar a arruela dos dois lados, porque isso facilita você trabalhar o aperto do seu parafuso, homogeneizando a pressão sobre a superfície de ser fixada. Tranquilo? Então, a arruela, pessoal, a arruela lisa, ela tem o intuito ali de ajudar no assentamento ou da porca ou da cabeça do parafuso na hora do aperto, distribuindo energia. Por isso que ela deforma um pouco, né, professor? Também, exatamente. A arruela, ela é para amassar, né? Ela é para... Outra coisa que já me perguntaram, eu sempre gosto de comentar agora na aula, se vocês pegarem uma arruela qualquer dia, nós estamos falando da arruela lisa, tá? Por enquanto, arruelinha comum. Você pode ver que um lado dela ele é meio abaulado e o outro ele é mais plano, mais chato. Tem um porquê? Não, não tem um porquê. Na verdade, isso aqui é uma consequência do processo de fabricação. Ela vem uma chapa e ela é estampada. É uma ferramenta que estampa ela, que faz o furo e depois faz o corte externo. E aí, dependendo do sentido do corte, ela fica um lado um pouco mais abaulado do que o outro, mas isso não tem diferença na região, na aplicação dela, tá? Mas a arruela, ela está ali para ajudar na fixação do elemento, distribuir a energia do lado do aperto do sistema. Legal? Nós estamos falando da arruela lisa, tá? Arruelas têm funções de distribuir igualmente a força de aperto entre a porca e o parafuso e as partes montadas. Em algumas situações, também funcionam como elemento de trava. Nós vamos mostrar aqui para vocês. Os materiais mais utilizados na fabricação de arruelas são aço, cobre e latão, dependendo da aplicação. Existem vários tipos de arruela. Ela pode ser lisa, de pressão, deitada, serrilhada, ondulada, de travamento com orelha ou para perfilados. Nós vamos ver isso aí. Para cada tipo de trabalho, existe um tipo ideal de arruela. Arruela, tá? Eu falo muito arruela, e às vezes os alunos escrevem arruela lá no trabalho, na prova. A arruela lisa, como a gente falou para vocês, então geralmente ela tem um lado mais cilíndricozinho, o outro um pouco mais plano, não tem o porquê, é só por causa do processo de fabricação, tá? Ela tem o intuito de distribuir igualmente ali o aperto da arruela entre a superfície, né? Além de falarem que melhora o aspecto do conjunto. A arruela lisa pode não ter elementos de trava, é utilizada em órgãos de máquinas que sofrem pequenas vibrações. Então, se você tem uma montagem lá, por exemplo, estática, você vai usar uma arruela lisa, sem problema nenhum. Você vai colocar o seu elemento, vai colocar a sua porca, vai fazer o seu aperto, e se for uma montagem estática, ele vai ficar lá trabalhando, fazendo fixação, sem problemas. Se você tem uma máquina que tem uma certa vibração, uma certa movimentação, essa movimentação pode levar com o tempo que a sua porca afrouxe, se você não fique frouxo, né? Quer ver um exemplo muito comum que existe hoje em dia em questão de como que a vibração pode soltar um parafuso? Você já deve ter escutado falar de som automotivo. Som automotivo, o pessoal faz aquelas caixas de som um pouco mais exageradas nos veículos, né? E muitas vezes as pessoas que trabalham com essas caixas ou montam essas caixas em seus veículos
começam a trabalhar num som mais alto, você vê que o carro vibra em função, né, das ondas sonoras que a caixa emite. Com o tempo, você pode perguntar para quem já teve isso, que a porta do carro afrouxa, a placa do carro solta, né? Você tem elementos de fixação por parafusos ali que começam a afrouxar. E com o tempo você tem que reapertá-los, porque ali você está colocando uma condicionante de vibração no seu carro que não existia antes, emitida pelo som, tá? Então você tem que constantemente ir lá e apertar esses elementos. Opa! Se você tem uma vibração excessiva no seu conjunto, você vai usar uma arruela de pressão, tá? Aí é uma arruela utilizada na montagem de conjuntos mecânicos, submetido a grandes esforços e grandes vibrações. A arruela de pressão funciona também como elemento de trava, evitando o afrouxamento do parafuso e da porta. É empregado em equipamentos que sofrem vibração e variação de temperatura, que é a dilatação térmica, a vibração térmica. Vou já explicar para vocês. Uma arruela dentada, essa câmera vai ser muito ruim mostrar. Ela tem aqui na imagem, ó, é como se fosse um elo, tá, ó, de uma corrente, de uma mola, né? Você tem ela aqui, ela tem um entalhe. Esse entalhe faz uma diferença na altura ali da porta, ó, da arruela, parecendo uma mola. Qual que é o intuito dela? Quando você faz a montagem dela aqui no conjunto, então você tem lá o seu parafuso, uma arruela lisa, você vem com a arruela dentada, tá? E você faz o aperto. Quando você faz esse aperto, o intuito aqui é amassar essa parte aí que está aparecendo, ó, nela, a fim de deixar ela plana. Pessoal, se você tem alguma vibração excessiva que tende a afrouxar o parafuso, essa mola ela vai compensar esse afrouxamento ali fazendo uma força contrária. Com isso, diminui drasticamente a possibilidade de afrouxamento da porta. Outra coisa que nós temos também, variação de temperatura. Isso aqui é uma coisa que poucas pessoas levam em consideração. Você faz um aperto lá de um sistema frio, e esse sistema esquenta, dilata, depois ele resfria e contrai. Essa é a dilatação térmica de contração, de expansão e contração, pode com o tempo afrouxar um parafuso. Você tendo ali uma arruela de pressão, ela pode fazer essa compensação de dilatação, evitando assim com que o seu elemento afrouxe. Ah, professor, mas se eu usar uma porca travante, eu preciso usar uma arruela de pressão? Se a porca travante estiver aplicada a uma região que não tem variação de temperatura, tudo bem, você pode utilizá-la. Mas se tem variação de temperatura, o travante é um material, é um plástico, né? Então ele vai sofrer alteração ali, você vai perder a propriedade de travamento dele. Porca travante, pessoal, é aquela porca que tem um anel de vedaçãozinho aqui na extremidade, um anelzinho de plástico. Esse anel ele se deforma com a rosca, o parafuso, a fim de realizar o travamento da peça. Tá? Então isso aqui é uma arruela de pressão. Rola dentada, eu não tenho nenhuma aqui, eu tenho aqui uma serrilhada. Ela pode ter dentes externos ou internos, tá? Esses dentinhos funcionam de pressão similar ao que tem lá na roda de pressão, só que são pequenas ondulações à lateral interna ou externa na face, né, ali na aresta, interna ou externa a arruela. Então, mesma ideia, quando você apertou ele amassa, e esses dentinhos ficam querendo exercer uma pressão de retorno ali, né, como se fosse uma aço-mola. E aí qualquer pequeno afrouxamento eles compensam e voltam à posição. É uma forma de travamento. Tá? Existem também as arruelas serrilhadas. Serrilhadas, essa aí eu estou passando o tema aí na tela também, mostrando para vocês. Deixa eu ver se ficou melhor aqui. Tá, ó. Essa, no meu caso, é igual essas de baixo aqui, ó, serrilhado interno. Pode ter um serrilhado externo, tá? Essa arruela aqui era bem interessante, a questão da aplicação dela. Uma arruela de pressão, uma arruela dentada, como a gente viu anteriormente, dependendo do tempo de utilização, do tempo que ela fica ali pressionada, você pode reutilizar ela. Muitas vezes não, tá? Você vai ficar muito tempo pressionada ali, né? Essa parte ondulada aqui pressionada. Com o tempo ele vai perdendo propriedade, aí ela não tem mais a mesma elasticidade. O que a gente faz? Troca ela. E o que acontece com a arruela serrilhada? A serrilhada, se você vê, ela tem esses dentinhos serrilhados, que eles têm um lado. Quando você faz o aperto aqui na porca contra o parafuso, o serrilhado está no sentido do aperto sempre. Ó.
E aí você fez esse aperto, quando você vai voltar, tem essas arestas aqui contra a peça. Então você acaba gerando um vínculozinho ali, uma marcação que faz o travamento. Ela não compensa dilatação, ela não compensa variação térmica ali, né, de mobilidade, ela compensa apenas aperto. Você apertou, ela dificulta o afrouxamento. Então, se você tem ali uma montagem que vibra, não expande, não dilata, mas que vibra, uma arruela serrilhada vai fazer um travamento mecânico. Utilizou a arruela serrilhada, você precisa trocar. E quando você amassa ela, você meio que mata ela aqui nas propriedades de inclinação desses arestazinhas aqui. Ok? A arruela ondulada, já devem ter desmontado alguma coisa na vida que vira uma arruela dessa e falou, essa arruela está empenada, está torta, joga fora. Não. Ela tem aplicações distintas, como até um colega nosso falou no início, uma delas, não tem cantos vivos, indicada especialmente para superfícies pintadas, evitando danificar o acabamento. Esse tipo de arruela, ela tem um acabamento mais detalhado, tá? Ela tem aqui uma ondulação para exercer uma pressão, igual a arruela de pressão, mas não na mesma intensidade, e adequada para equipamentos que possuem acabamento externo, como chapas finas. Então, você usa ela quando você tem ali uma superfície que você não quer fazer nenhuma danificação, dano entre ela. Por que nenhum dano, professor? Porque uma arruela serrilhada, dentada e de pressão geram pequenas marcas na superfície de onde elas estão sendo pressionadas ali, apertadas. Ok? Então, essa aqui é a arruela lá que não é feita para danificar a superfície. A arruela de travamento, ou arruela com orelha, muito interessante. Talvez vocês não tenham, já possam ter visto, não tenham percebido, agora vocês conhecem. É uma arruela que tem pequenos entalhes, orelhas, né, saliências, que quando você faz o aperto, você vai lá e amassa esses elementos propositalmente fazendo o travamento. Né? Então aqui, quando você faz o travamento na lateral com uma aba e você amassa aqui essa face da porta, evitando que a mesma se afrouxe, eles estão travados aqui no sistema, porque não vai dar giro em função dos travamentos, das abas, né, das orelhas prendendo as peças. Ok? Pessoal, aqui eu coloquei apenas uma curiosidade aí que limita os projetos são as criatividades humanas. Então, a gente falou de chave sextavada, chave estria, sextavada interno, Allen, Phillips, fenda cruzada. Vem o cara aqui e monta aí um sistema aí de fixação lá. Já tem a porquinha, já tem um parafuso de extremidade, ele não tem acesso à região. Ele monta aí o sistema dele para a fixação da porta e parafuso do conjunto dele. Ok? Pessoal, sobre nossa aula de hoje, falando de elementos de fixação móvel, porcas, arruelas e parafusos. Alguma dúvida, algum questionamento? Ei, professor, é só. Tipo, por que as pessoas usam ainda hoje a chave fenda? Se ela é, assim, é uma chave que, quando a gente vai realizar o aperto, o afrouxamento, ela é mais difícil, assim, de encaixar. Por que a fenda não, e não a estrela, entendeu? Ou Não, é. fenda cruzada. A fenda cruzada, a fenda cruzada. Legal, tranquilo, não tem problemas. Se você chegar também lá no chão de fábrica e falar, me dá uma fenda cruzada, todo mundo vai ficar te olhando, tranquilo. É popular mesmo, é linguajar. Assim, vamos lá. Existem, a gente fala, muitas vezes, falta de conhecimento, tá? Outros, comodidade, outras, cultura. Tem gente que fabrica ainda parafuso de fenda, chave de fenda. Algumas aplicações ela é mais fácil do que outras, né? Em questão de encaixe, em questão de posicionamento, em questão de aperto. Tem outras que não. Mas é comodidade, não tem assim o certo e o errado. Pode ter uma aplicação lá, por exemplo, que você tem uma certa profundidade, o seu parafuso está embutido de uma forma que você não consiga fazer o acionamento, fazer o aperto, fazer o ajuste. E aí talvez na chave de fenda é mais fácil lá de você ter essa precisão. Muitas vezes a fenda também ela pode te dar o posicionamento lá de um ajuste, por exemplo. Se você trabalha ali um carburador mais antigo de um veículo, vamos falar aqui um carburador de um motor boxer, que você precisa fazer ali o controle do giglete de injeção de combustível. É uma chavezinha de fenda, é uma fendazinha no parafuso. Você vai lá e gira tantos graus, vai colocando os graus em função do manual.
para você ter esse controle de vazão. Então, você aperta ela toda, você gira até o aperto, e aí ele manda, volta em 5 graus. Aí você sabe mais ou menos a angulação que volta e vai fazendo a precisão do seu sistema. Tem várias aplicações, tá? Eu, por exemplo, não tenho nenhum exemplo aqui, mas eu, quando coloco coisas na parede, fixo coisas na parede, o pessoal geralmente coloca fenda, né? Parafuso de fenda. E lá morre apertando. Você pode colocar um parafuso cônico, que é esses que trabalham na parede com bucha, de cabeça sextavada. E você faz acionamento lá com uma chave de boca, uma chave de estrias, né? Ou uma chave catraca, daquelas que tem as bocas, né? Os copos, né? Na parte de trás. E com isso, varia de cultura. Geralmente, quando você chega lá no balcão para compra, o pessoal já empurra a fenda por comodidade, mas você pode especificar outros tipos de aplicação. Deu para entender mais ou menos os porquês aí? Deu sim, professor. Show de Não bola. tem uma aplicação, um porquê específico, tá? Mas a maioria das vezes é cultural, tá? É muito cultural. Muitas vezes também você tem um parafuso Olha só como que é a cultura. Você tem um parafuso sextavado desse, que por algum motivo alguém usou a chave errada e machucou o parafuso, né? Ele ficou danificado aqui, que não você está conseguindo encaixar mais a chave, ele escapa. O que você faz? Você vai lá e faz uma fenda nele. Você pega uma serrinha, corta, faz a fenda e tenta soltar ele por uma fenda, né? É um artifício técnico, para não falar gambiarra, para tentar sair de uma situação que você está lá com uma fixação. Tranquilo? Pessoal, vamos colocar nossos nomes aqui, ó, por favor, para a gente gerar a nossa lista de frequência. Em relação às atividades avaliativas, caso alguém tenha alguma dúvida no que foi apresentado, semana passada a gente fez as nossas 2 atividades teóricas na segunda e prática na quarta. Mirando o que a gente discutiu, não foi nada diferente, nada absurdamente distinto do que foi discutido dentro de sala de aula, tá? Viram a utilização do software na quarta-feira. Para os alunos que não fizeram a prova, quem tem que fazer recuperação, eu vou até perguntar aqui para vocês, não sei se são todos aqui, eu também não lembro de cabeça, eu tinha anotado, mas não achei no papel. Eu tenho a possibilidade de fazer no período da tarde, de algum dia. Alguns alunos me cogitaram de fazer na quinta-feira é feriado, né, pela manhã, disponibilizar o horário da manhã, ou no sábado de manhã. Alguém aqui tem alguma preferência de quem precisa fazer alguma delas? Eu acho que eu vou acabar abrindo 2 horários, tipo assim, o dia à tarde, ou quinta ou sábado de manhã, para poder realizar a prova. E aí vocês veem, quem não fez, por exemplo, a prova prática, você vai acessar lá a recuperação prática, vai estar lá, e vai fazer ela. Se eu não fiz a teórica, eu acesso lá a recuperação teórica. Professor, qualquer um pode fazer? Não, o ideal seria fazer quem não fez as provas, tá? As notas não foram ruins, pelo que eu me lembre. Não, vai ficar para quem não fez, alguém perdeu alguma delas. Tranquilo? Alguma dúvida mais, pessoal? Qualquer dúvida, questionamento, crítica ou sugestões, estamos sempre à disposição nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e o nosso grupo do WhatsApp, ok? Bom dia a todos, boa semana, até quarta. Valeu, professor. Até quarta. Valeu, até quarta, pessoal. Até quarta, professor. Valeu. Valeu, até mais. Valeu, professor. Até mais.